bem-vindos a mais um Conecta Prague, o podcast que conecta você a histórias, desafios dos temas e principais assuntos do setor de controle de pragas. E hoje estou aqui com a Carol Albert e o seu José Hoffman. Eles que são empresários do controle de pragas, são do Rio Grande do Sul e vieram aqui hoje compartilhar um pouco da experiência de vida e principalmente do último episódio que nós vimos, acompanhamos de longe, da enchente do Rio Grande do Sul. Então sejam muito bem-vindos, Carol, seu José. Obrigada, Carol. Obrigado. E, Carol, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória no controle de pragas, como que foi a sua história e de onde que você é, no Rio Grande do Sul. Então, a nossa empresa tem 43 anos já de mercado, é a Anti-Insect. Ficava em Canoas, na verdade, e faz um ano nós mudamos a empresa para Nova Santa Rita, que é uma cidadezinha do lado. Fica na região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, fica tudo muito próximo. Eu trabalho na empresa há 23 anos já, e acompanho meu pai, que foi o fundador da empresa, o Gustavo Allert, que muitos conhecem por aqui na Prague, desde então, assim. E eu acabei me apaixonando pela área, Eu era formada em outra coisa, eu era formada em educação física, e fui fazer biologia para dar o segmento na empresa. Que legal. E o senhor, seu José, quanto tempo de mercado? Eu estou começando agora. Estágio? Estou no estágio. Tá. Apenas 37 anos. Estou um pouquinho um pouquinho depois da empresa da Carol. Então, nós estamos há 37 anos no mercado, já passamos, eu sempre digo, por várias crises. Passamos entre algumas, a crise que travou os caminhoneiros na época, que tivemos, a greve dos caminhoneiros travou bastante o Brasil, nós tivemos algumas situações, e agora também essa grande tragédia da enchente, que começou alguma situação lá em setembro do ano passado, e este ano, mês de maio. Qual eu, na experiência que tenho, eu já tinha passado por uma enchente mais ou menos parecida com essa em outro estado, que foi Santa Catarina, que foi em 74, que foi mais ou menos parecida com essa, mas não teve a durabilidade dessa. Mas foi bem devastadora. Mas essa aqui vai ficar na história. Mas a gente sabe que o povo gaúcho é muito valente e muito corajoso, e eu tenho certeza que nós vamos sair mais forte do que nós estávamos. Eu não tenho a menor dúvida. Olha, gente, essa entrevista aqui, cada palavra que vocês falam, cada frase é um arrepio aqui diferente, porque nós que acompanhamos distante, pelo menos no meu caso, nem familiares no Rio Grande do Sul eu não tive, era sempre por noticiário mesmo. E por mais que a gente tente chegar próximo do que a gente não chega, Só quem está lá para contar, para falar o que foi. Mas, Carol, na sua empresa, como é que foi? Teve perdas de veículos ou foi distante? Como é que aconteceu? Então, como o Hoffman falou, foi em setembro já do ano anterior que começou com chuvas, que já desestruturaram um pouco algumas estradas, morros e tudo mais. E uma semana antes do início da enchente foi quando começou novamente as chuvas lá em grande volume, que desbarrancou os morros e tudo mais, tudo isso caiu nos rios, já estavam em níveis elevados e acabou vindo para a região metropolitana, que é onde a gente fica. A nossa empresa, ela fica a uns 400 metros do Rio dos Sinos. É muito próximo. Mas a gente, assim, agradeço a Deus, uma gratidão enorme por a gente ficar, assim, num morrinho que tem na rua. Então, a água faltou 100 metros de distância para atingir a nossa empresa. Então, eu acordei já na sexta-feira de manhã, 7 horas, mais ou menos, olhei no meu celular, já tinha um funcionário nosso dizendo que a casa dele tinha sido atingida pela água e que ele teve que sair. E com isso, um dos carros da empresa que estava com ele, a gente já imaginava que teria ficado submerso também.
Então, a gente não tinha nem como perguntar, não era nem o momento disso, mas quando ele mandou aquela mensagem, eu e os meus outros colaboradores, né? Foi a pergunta que eu me fiz. Eu disse, como é que vai ser? Daí, durante o dia, já tentei entrar na rua tal, não consegui, já tem água, sabe? Foi uma sucessão de fatos naquela sexta-feira. E às 10 horas da manhã eu falei, gente, voltem para casa. Voltem para casa, porque eu não gostaria de impedir depois nenhum colaborador meu de voltar para a sua casa de noite, dele tentar retornar para o seu lar, né, para sua casa, seus filhos, e não conseguir chegar. Então eu disse, hoje encerrou, voltem, amanhã a gente vê como é que vai ser. Só que o amanhã foi pior do que o ontem. Né? Cada dia foi sendo pior, uma notícia pior, uma área que que não estava sendo atingida, que não estava nem em perspectiva de ser atingida era. Então, as pessoas, em alguns casos, até foram avisadas de que a enchente ia chegar, mas tu pensa assim, ó, vai chegar, mas vai entrar 10 centímetros, vou levantar um pouquinho meu fogão, vou levantar um pouquinho meu sofá, e a água chegou no teto da maioria das casas, né? Carros submersos também, tu fez aqui, o questionamento ali, na verdade, esse carro da sexta-feira se escapou, porque o colaborador ainda teve a capacidade de tentar salvar. Ele disse, vou levar para o local mais alto próximo da minha casa e vou deixar lá, né? Porque ele não tinha como sair mais, só de barco. Então, ele levou para um morro que tinha perto da casa dele e deixou o carro lá. E não foi atingido. Então, a gente perdeu um veículo que ficou num condomínio lá submerso, mas, graças a Deus, também a gente tinha o seguro que fazia a cobertura desse veículo e foi tudo resolvido. A gente tinha carro na oficina, o rapaz da oficina também retirou os carros, levou, né? Então, na nossa empresa, danos maiores a gente não teve. Equipamentos tivemos, porque daí os meninos que conseguiram fugir de casa também deixaram os equipamentos dentro de casa, e aí os equipamentos molharam. Mas a gente considera, no somatório todo dos fatos que aconteceram, a gente considera que não foi nada, né? Então, a gente agradece. A gente teve 5 colaboradores que tiveram a casa totalmente atingida, né? 4 eram da área operacional, de atendimento de clientes, e uma menina trabalhava na área de vendas. Então, a gente fez campanha para ajudar o pessoal, a gente conseguiu doações com amigos e tudo mais. A empresa adquiriu bens para poder dar um suporte para eles e ajudar com que eles retornassem, né? Até ontem eu comentava, tinha um deles que não queria retornar para a empresa, não queria, ficou em depressão, assim, não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada, se desmotivou totalmente. E aí a gente conversou com ele, procura ajuda psicológica. Ele, mas eu não quero, mas olha só, parar de trabalhar não é a solução, né? Tu vai arranjar mais problema para ti do que... Então, assim, foi bem chocante, né? Mas a gente agradece que conosco, com os nossos conhecidos, não foi tão ruim assim. Mas a empresa fica numa cidade que ficou isolada. A gente não tinha como sair só de barco. Nossa. E o senhor, seu José, como que foi? Qual que é a cidade mesmo, a sua empresa? A imunizadora Hoffmann é na cidade de Igrejinha. É um pouco mais distante lá da capital. A nossa empresa também, ou a nossa residência, não fomos atingidos diretamente. Eu sempre digo, uma parte, todo mundo é atingido psicologicamente ou financeiramente. E a parte dos colaboradores, nós tivemos 7 colaboradores que foram atingidos, um pouco mais, outros menos. E a empresa disponibilizou, inclusive a gente fez quase a mesma que a Carol está falando, vaquinha para conseguir valores para os colaboradores. A empresa disponibilizou um valor igual para todos os colaboradores que foram atingidos. Isso foi uma decisão da diretoria da empresa, nós fazer isso aí. E também uma ajuda para todos psicológico. A ajuda psicológica a gente fez para as pessoas que foram atingidas e também para aqueles que não foram atingidos, que foram atingidos psicologicamente. A gente ofereceu
A gente fez uma pesquisa, quem gostaria, a gente ofereceu para eles, teve alguns que aceitaram, outros não, e a gente ofereceu para todos, contratamos um psicólogo para dar esse atendimento para eles. Perfeito. Então, de uma maneira ou outra, sempre a empresa é atingida, as pessoas são atingidas, mas a gente se sente muito grato a Deus por não ter sido atingido diretamente, porque também na nossa empresa também está numa área industrial, uma área mais alta, uma área bem programada, então a gente não teve esse problema, sabe? E, Carol, você falou que teve colaboradores que nem pretendem voltar, gente que ainda tá, porque é muito recente, né, gente? Assim, a água baixou, mas a lama, o que ficou, ainda tem muita coisa para conseguir ou reorganizar, né, se levantar, tal. Eu não tenho a menor dúvida, como o seu José falou, de que o povo do Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil, inclusive de perseverança, de quem sabe fazer e se refazer. Não tenho a menor dúvida que vão sair mais rápido dessa, né? Mas conta para mim, teve alguma história de algum colaborador em especial, alguma coisa que você queira trazer aqui para a gente? Você fala isso... Esse fato não precisava. São, na verdade, assim, a história de cada um é chocante de formas diferentes, né? Tem um dos colaboradores que trabalha conosco há 18 anos. E aí, quando a gente deu férias, enfim, eles ficaram um tempo afastados da empresa, porque, de fato, não tinham condições, né, de pensar em trabalho, sendo que a casa estava na situação que estava. O problema que aconteceu é que todo mundo imaginava que ia sair de casa, pegou 2, 3 peças de roupa e que depois do final de semana retornariam. E a água levou 20 dias para baixar. Né? Então, assim, não sobra nada dentro da tua casa. As tuas lembranças, né, que muitas vezes são muito mais importantes do que a televisão, do que o sofá. Não tem como separar, né, a documentação. Então, enfim, são perdas que a gente não consegue nem mensurar, né, nesse sentido. Ele pegou e falou para mim assim, eu questionei ele como é que tava, né, e ele, quando a gente começa na vida, a gente vai conquistando as coisas aos poucos. Compra a casa, compra o sofá e tudo mais, né? Vai subindo os degraus. Agora, depois da enchente, eu desci mais do que o primeiro degrau do que quando eu comecei a minha vida. E a gente acaba não tendo nem palavras do que dizer, de como tentar motivar. A gente não é preparado para isso. Né? Então, assim, nessa hora a gente simplesmente abraça eles e tenta fazer tudo que está ao nosso alcance para tentar com que fique um pouquinho mais confortável. Né? É bem chocante, porque é uma tarefa difícil a gente se colocar no lugar do outro. Sim, sim. E tão próximo, né? Você vê, você vive junto, né? Sim. Você sente... Convive todo dia, né? Não tem jeito. Eu consigo imaginar. Não consigo sentir, mas consigo imaginar do grau de dificuldade. Seu José, conta para mim uma lição. A principal lição de tudo isso, o que você acha que foi? O que você acha que dá para contar de lição? A principal lição que nós temos é que nós conseguimos ver as pessoas aflitas, vendo as pessoas com dificuldade e não desistir. Vão atrás dos seus sonhos, eles vão atrás dos seus objetivos e nem a enchente conseguiu tirar o sonho de muitas pessoas. A união. A união, isso aí. Inclusive a nossa associação, conseguimos lá fazer uma vaquinha, o nosso presidente, o nome do Jefferson, que é o presidente, todos nós lá fizemos reuniões, prontificaram a fazer live para arrecadação e depois ainda em cima da arrecadação a gente fez reuniões e foi decidido ainda dobrar
o valor que foi conseguido na arrecadação para ajudar os colaboradores das pessoas, das empresas que foram atingidos lá que estavam na associação. Então foi uma união, era uma pessoa, ali naquele momento nós não pensava que a Carol era minha concorrente, o que fulano, o aqui, a gente queria simplesmente colaborar. Muitas pessoas, nem todos tu consegue, mas às vezes ligava, perguntava, tu precisa, até máquina foi pedido se alguém precisava, algum produto, se alguém não estava conseguindo, isso foi feito através da nossa União do Rio Grande do Sul. Então, a lição que eu trago é que o povo gaúcho, volto a dizer, ele é muito valente, ele é muito corajoso, que se ele perde aqui, ele está levantando e vai conseguir tudo de volta. E você, Carol, qual é a lição que fica? A lição que fica é que, além das coisas que o Hoffman já colocou, né, é essa questão dessa empatia, né, de empresas que não foram atingidas, que estavam na nossa associação, se dispondo de atender os clientes das empresas que tinham sido atingidas, inclusive, né, para que ninguém perdesse tanto, né, além do que já foi perdido, para que a gente conseguisse buscar, assim, e essa questão da solidariedade, sabe, da ajuda dos outros estados, de gente indo, né, para o Rio Grande do Sul, para ajudar e ficando lá dias e dando o seu melhor, gente que tinha sido atingida, que não tinha casa, também ajudando nos resgates, né, fazendo o que não fizeram por nós, o que os governantes não fizeram por nós, porque a grande verdade é essa, né, foi a história do povo pelo povo, foi o que aconteceu lá de fato, todo mundo se ajudou. Né? Foi a questão principal, eu acho, de tudo isso, foi a ajuda que uns davam para os outros. E falando de crise, seu José, você que tem uma história de vida também, diz que já passou por outra crise até parecida, você acha que tem alguma maneira de minimizar uma crise, de se preparar de alguma maneira, não sei, antes, se você falasse, olha, se eu soubesse antes, eu teria conseguido fazer alguma coisa. Você acha que tem alguma coisa nesse sentido? É bem desafiador, né? Porque como nós iniciamos a empresa em 87, em 88 já teve a primeira crise, né? Que nós ficamos todos iguais. Como é que era? R$50 para cada um, né? No plano Collor de Mello. Então, nós já passamos por várias crises. Tá, e como não passar por essa crise? É difícil fazer um planejamento. Quando deu a greve dos caminhoneiros, logo veio, vamos fazer em cima do nosso planejamento estratégico, o que pode acontecer se acontecer outra guerra, outra greve? Bom, vamos fazer assim, vamos fazer, entendeu? Tá, e se der outra enchente, o que nós podemos fazer? É muito complicado. Às vezes a gente até fica planejando em fazer, mas é desafiador. Como, só para complementar o que a Carol falou, de um colega estar ajudando o outro, isso aconteceu muito, porque usar um exemplo, eu não conseguia, a nossa empresa ia até Canoas. A Carol, de Canoas, não conseguia vir até a Igrejinha, que não tinha estrada. Isso nós ficamos num período de 30 dias, mais ou menos. E muitos clientes, a maioria entende. Tem alguns que podem não entender. Tá, tu pode prestar um serviço para nós lá? Então, a união, para mim, é em cima de todas as coisas. Essa é a estratégia melhor. Se unir mais, não cada um só olhar para si. Eu acho que isso é que a natureza, Deus, está ensinando. Já veio a pandemia também. É um procurar ajudar o outro. Que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que existem associações. Por isso existem as federações, para a gente estar cada vez mais unido. Isso é o que é o meu recado. Perfeito, seu José, perfeito. Fala perfeita. E, Carol, e o recomeço? Como foi? Agora, retomamos. Entrei, abri a empresa de novo. Voltei. A gente
faz uma analogia, querendo ou não, com a pandemia, que foi um evento adverso mais recente que a gente teve, né? Então, nem na pandemia nós ficamos tanto tempo parados. Na pandemia, a gente parou ali naquela época do fecha tudo, vamos ver se reduz né, a infecção lá. Então, a gente parou quinta, sexta e sábado. E dessa vez, nós ficamos cerca de 2 semanas sem atendimento, parados. Porque não tinha como deslocar, os clientes também estavam em caos, estava todo mundo voltado para a questão dos resgates, né? Ninguém estava praticamente na sua empresa, né, querendo atendimento. Então, ninguém tinha nem cabeça para isso. Essa questão do planejar é difícil, porque a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer, que dimensão que vai ter, né? Então, nessas horas, a gente precisa ter um grupo dentro da empresa que pense, né, de uma forma rápida e ágil, que te ajude, né, na sucessão da resolução dos problemas. E é o que a gente trouxe da pandemia, né? A gente tem o grupo lá dos nossos líderes, onde a gente imediatamente troca essa conversa, né? E dessa vez a gente teve que abrir, além dos líderes da empresa, a gente teve que fazer, como o Hoffman falou, líderes do Estado, né? A gente teve que trocar ideias com outros empresários, com outras atividades, para poder retomar o atendimento, né? Então, o grupo funcionou muito bem do WhatsApp nesse sentido, né? Tanto internamente, para a gente ter as ações rápidas, né? Tinha que ter ações assim, vamos começar a atender agora, como é que vai ser? Mas assim, sabe? Uhum. Uma coisa meio planejamento, amanhã a gente pensa um pouquinho melhor e vê como é que a gente faz amanhã, mas hoje, para sair alguma coisa, é assim. Então, os grupos ali, nesse sentido que a gente não conseguia se encontrar, funcionaram muito bem, né? Para a gente ter essa troca de ideia. Não, podemos fazer assim, vamos fazer assado, eu cuido dessa parte, tu cuida daquela ali, né? Essa divisão de tarefas também foi importante. Todo mundo se ajudou a pensar, que a gente acabou resgatando o servidor, né? Essas coisas que a gente começou a pensar, assim, os equipamentos têm que... O que eu vou salvar em caso de uma pane, alguma coisa assim, né? O que é primordial eu tirar da empresa, para onde que eu levo? Então, a gente resgatou esses equipamentos eletrônicos, no caso, todos os computadores da empresa, e levamos para minha casa, que era num ponto muito alto. Aí, passou 2, 3 dias... Tá, vamos montar. Aí falamos com o nosso técnico de informática, que é lá de João Pessoa. Ele ajudou falando com o pessoal da internet, começamos a montar a estrutura. Os outros 15 dias eu trabalhei de casa praticamente, sendo a única atendente de escritório, né? Passando as coordenadas para os meninos dos clientes que eles tinham que atender, que a gente conseguia atender, né? Mas essa questão da comunicação, assim, ajuda bastante, né? E, seu José, sobre a Carol falou, né, dos clientes, de retomar com os clientes. E essa parte de atendimento dos clientes, você teve muitos clientes que foram atingidos, porque, assim, a realidade das nossas empresas, eu sou controladora de pragas também, tem muitos contratos, né? E aí, o que você vai fazer? O cliente não pode te atender, acabou o comércio dele, a empresa dele. Conta para mim como que foi essa parte com o cliente, esse tratar. Bom, teve situações adversas. Teve clientes que a gente conseguia atender, como nós temos pessoas espalhadas pelo estado, alguns colaboradores, e teve aqueles que foram atingidos, que ficaram também os 30 dias debaixo d'água, que a gente não conseguiu. Então foi suspenso os pagamentos dessas pessoas. Teve clientes que entraram em contato conosco, inclusive para pedir um desconto sobre o pagamento. Tudo a gente conseguiu dar o retorno. Como disse a Carol, já foi uma escola para nós a pandemia. Que a pandemia, entre o cliente ligar, porque como a gente atende grandes redes de hotéis, a parte de turismo, eu estou bem na região ali do turismo mesmo, teve muitos clientes perante a pandemia que pediram adiamento do contrato, pediram 45, 60, 90 dias para suspender o contrato para depois retomar. Então já foi uma escola. Então agora perante a enchente,
foi a mesma coisa. Então, a gente já foi encaminhando. Bom, o cliente quer 30 dias, cliente quer que não atenda perante 60 dias. Nós vamos fazer isso aí. A gente conseguiu trabalhar com todos os clientes de uma forma muito boa, muito amigável. Essa é quando a gente sempre diz que ele não pode ser só cliente, tem que ser um parceiro. E assim a gente trabalha com o nosso cliente. Certo. Eu vou pedir para vocês, então, como vocês bem colocaram aqui, toda essa questão de união, todo esse voluntariado, essa humanização da coisa, porque assim, nós evoluímos muito tecnicamente nos últimos anos. Mas a essência humana, ela é o que fica. Quando se nada tiver, é essa essência, é essa humanidade que salva. Como que você vê, Carol, isso num olhar do associativismo? Como que você coloca esse momento que passou e essa união e o que poderia ser melhorado? Como a gente já falou, né? A associação ela foi fundamental porque a gente conseguiu fazer essa troca de ideias, essa troca de clientes nesse momento necessário, né? Sem que o Hoffman fosse querer pegar o meu cliente para ele, sabe? Todo mundo entendendo o momento que estava sendo passado, sabe? Então, quando a gente já se conhece, né, a gente discute, tem as assembleias, tu tem as reuniões da associação, tu pessoalizar esse trato com o teu concorrente, digamos assim, ele fica muito mais fácil, né, porque acaba que dentro da associação todo mundo acabou buscando o mesmo objetivo, né, tava todo mundo ali em virtude de um mesmo fim. Tiveram empresas ali que não foram atingidas, que não tiveram clientes atingidos, que não tiveram colaboradores atingidos. E eles estavam nos ajudando da mesma forma, entendendo o momento que a gente estava passando, sem, assim, não vou me preocupar, né? Eles que se virem. Não foi assim. Foi todo mundo, atingidos ou não atingidos, buscando a mesma solução, o mesmo ideal, o mesmo foco. Então, isso é muito importante, né, para o setor. Seu José, então eu vou pedir a sua autoridade de história no controle de praga, história em crises, e que você deixe um recado aqui para as empresas que fazem parte de tudo que é a união, né? Porque, assim, a associação, ela existe com boa vontade de algumas pessoas que se predispõem em prestar serviços, e muitos não entendem que às vezes é sem receber um salário para isso. As pessoas vão, fazem a associação, fazem acontecer, e para isso, para melhoria do mercado e para que momentos que a gente possa estar junto, seja na alegria ou na tristeza, que a gente esteja juntos, que a gente tenha com quem contar. Só que para isso a gente precisa que todos entendam, né? A gente precisa que empresas de controle de pragas entendam a importância, e empresas que fazem parte do mercado, como grandes players, fabricantes, distribuidores, que entendam a importância disso. Então eu peço a sua autoridade, seu José, para falar com essas pessoas que não podem desistir, né? Desistir jamais. A gente tem que persistir. E eu sempre comento, a Carol também não está há tanto tempo talvez no mercado, mas pela história ela conhece o mercado. Nós já tinha a primeira associação no Rio Grande do Sul, foi lá no final dos anos 90. Daí por acontecimento que poucos sócios, poucas pessoas tiveram interesse, a gente acabou finalizando a associação. Daí eu vim para a associação, que eu sempre gostei da associação, eu vim para a associação, vim para São Paulo, para Prague, e depois novamente reiniciou a associação no Rio Grande do Sul. Eu sou dos sócios fundadores lá do Rio Grande do Sul e sempre apoiei a parte associativismo. Por quê?
Porque tem muitas pessoas que vêm, a primeira coisa, vem e perguntam: o que a associação vai fazer por mim? E eu já retribuo. O que você vai fazer pela associação? Porque é uma união. Não adianta eu só esperar da associação. Eu tenho que fazer, tenho que criar, tem que ter de tudo. Tem que ter verba para o que aconteceu agora, para nós ajudar as pessoas. Então, eu digo assim, em poucas palavras, que o associativismo é uma das melhores coisas e todos deveriam pensar e não receber nada de volta. É que nem seguro. Faça o seguro, mas não esperando de usar o seguro. Obrigada, seu José. Muito importante ouvir isso. Carol, deixa o seu recado, por favor, de autoridade também, por quem já passou por tanta coisa e precisou. Você vê hoje como fundamental fortalecer o associativismo? Perfeitamente, né? Não tem como não. Como o Hoffman falou, o meu pai é associativista de carteirinha, né? Ele que, junto com o Hoffman, no Peçanha, na época, fundaram a HPrag, que era a Associação Gaúcha dos Controladores de Pragas, que por essa razão de ninguém mais querer contribuir ali junto, né, acabou se desfazendo. Conseguimos, então, resgatar essa associação lá do Estado. E é essa questão, as pessoas esperam algum benefício em troca daquilo, mas é elas que têm que formar e fazer para que aquilo ali traga benefícios, né? Então, assim, uma luta de causa com um soldado só não vai ganhar a guerra, né? Então, a gente precisa do exército inteiro. Então, é esse o foco, é o número, é a junção, é o juntos somos mais fortes, né? Todos somos um, enfim. Não faltam palavras, na verdade, ditadinhos para compor isso, né? A associação é, de fato, muito importante para todas as empresas, inclusive as que não estão na associação. Inclusive, fazem parte, né? Nesses momentos aqui, quando a gente vê a Expo Prague a cada 2 anos, são momentos que a gente fica tanto tempo sem se ver, ver os outros. Ontem foi o primeiro dia, eu cheguei em casa numa energia, assim, e quem que dorme? Ninguém dorme, assim, é muito bom, isso aqui é muito bom, aprender a cada pessoa que você encontra, a cada história, e rever, e a tecnologia vai ficar, as pessoas falam de inteligência artificial, mas o ser humano... Reunião web, não, né? Não vai. Bom, eu quero agradecer muito, muito, imensamente a disposição de vocês compartilharem essa história. Sei que não é fácil, que é difícil, mas a gente aprende, né? A gente aprende junto também, não passamos, mas a gente aprende um pouquinho com a história do outro. E sejam bem-vindos à Expo Prague e o que nós pudermos fazer para ajudar, para estarmos juntos, estaremos, com certeza. Obrigada, muito obrigada, Carol. Muito obrigada, seu José. Quer falar alguma coisa, seu José? Obrigado e juntos somos mais fortes. Somos.